Olá! Nesta videoaula trabalharemos com os comandos texto. No AutoCAD existem duas formas para você desenhar textos e elas estão na guia Home, área Annotation. Primeiro botão, que é um botão composto, tem um símbolo ali, tem um triângulozinho, texto. Se eu clico nesse botãozinho de baixo, percebe que eu tenho duas opções. Eu tenho o Multiline Text e eu tenho o Single Line Text. Qual a diferença de um e de outro? O Single Line Text, cada linha que você escrever, quando você estiver escrevendo, ela será um objeto único. Quer dizer, se eu escrever desenho técnico, sendo que desenho na primeira linha e técnico na segunda, eu posso muito bem só editar desenho ou apagar só a palavra desenho e manter técnico, porque são linhas separadas, são linhas single, que a gente chama. O multiline text já é diferente. Quando a gente entra no multiline e escreve desenho técnico mesmo, na primeira linha desenho e na segunda linha técnico, o que vai acontecer é que quando eu finalizar o comando, desenho técnico vai ser um objeto único. Eu não vou conseguir, por exemplo, deletar desenho sem deletar técnico, a não ser que eu exploda aquele objeto, né, e aí eu consigo separar as linhas, que quando eu explodir ele vai se transformar aí no objeto single. Dá para transformar isso. Mas a comando explode, isso é para um assunto mais à frente. Tá? A gente vê isso mais à frente. Mas vamos começar aí pelo Single Line Text. Bom, quando eu entrei no Single Line Text, perceba que agora ele pede para a gente aqui um ponto inicial para começar o texto. Eu vou clicar em qualquer ponto aqui. Tá? E agora ele quer que eu diga qual é a altura desse texto. Bom, eu não cheguei a medir essas alturas todas, tá? Mas pelas coordenadas aqui dá para ter uma ideia. Porque como eu cliquei num ponto aqui ali no meu y, tá 2045, 2045. Se eu botar mais 50, mais ou menos vai ser 2100. Mais ou menos por aqui vai ser o tamanho dele, né? Então daqui, 2045, dá uma olhada aqui nessa coordenada, tá vendo? Bem exatamente onde eu tô aqui vai ser 2045. Se eu for subindo para ver a altura do texto, se eu chegar ao tamanho mais ou menos 50, né, de tamanho da altura, vai dar então 95, ele vai ficar uma alturinha desse tamanho aqui que eu estou colocando. Então eu vou colocar aqui tamanho 50, a altura do texto, tá? E agora ele pergunta se eu quero especificar um ângulo de rotação. Aqui está 0, eu não quero especificar esse ângulo de rotação, não. Eu quero manter o 0 nesse caso, porque eu poderia desenhar ele inclinado. Tá? Eu até poderia, se eu quisesse, se eu quisesse desenhar, eu posso deixar aqui 40, vamos colocar 45, só para 45 graus, apenas para exercitar. E agora, viu que ele já deixou ali, viu? 45. Ele está piscando para que eu que eu digite o texto. Então eu posso botar aqui, desenho, vou dar um enter, técnico, tá? Para você finalizar o desenho técnico, seria 2 enters. 2 enters permite que a gente finalize o comando. Olha o que eu falei do single line. Se eu clicar apenas em desenho, eu posso apenas deletar desenho tranquilamente. Tá? Tranquilamente eu posso apagar isso. Perceba que ele não permitiu com que a gente encontrasse aqui como é que eu posso dizer? Que a gente escolhesse qual o estilo, né? Qual o estilo da fonte. Aqui está mais Arial. E a gente escolhe exatamente também na guia Annotation. Veja que tem, quando me aproximo a Annotation, clico nele, ele abre mais opções. E aí eu posso clicar exatamente no botãozinho que tem uma pena. Né? E aí ele vai abrir a janela Text Style. E nesse Text Style eu posso escolher qual é a fonte que eu quero.
Eu posso escolher, por exemplo, o Tahoma, se eu quiser. Ó. Vamos procurar o Tahoma, RST, se ele tem o Tahoma aqui. Tem o Tahoma. Né? Pode ser backwards, com estilo ambulância, upside down, de cabeça para baixo. Então a gente tem uma série de informações. O It Factor eu posso dizer que é 30, ó. Eu posso dizer que é 1, né? Eu posso dizer, deixa eu ver, o 0 ele não vai deixar, porque o máximo é 1. Né? Oblique Angle, posso dizer que é 30, ó. E aí ele faz estilo itálico. Apesar dele ter estilo, aqui tem estilo regular. Vou botar 0. Tá, manter 0. Então eu posso trabalhar, poderia fornecer aqui também um height, mas se eu fornecer height aqui, tá, e botar apply, ou mesmo set current, não clica aqui no set current, ele vai fazer com que esse estilo sempre fique da Roma com aquela altura. E é mais interessante você pode fornecer essa questão do text style, a altura, quando você estiver desenhando, fica mais tranquilo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, apply, vou fechar close, tá? E agora eu vou, de novo, single line. Ele pede ó, o primeiro ponto, eu quero exatamente aqui, tá? Eu vou manter a altura 50, ele pegou do último, isso é uma coisa interessante. Enquanto eu estiver nesse arquivo, ele vai aproveitar algumas variáveis já configuradas anteriormente. Tá? Eu vou pressionar aqui embaixo, specify height, que seria a altura 50. Eu vou pressionar apenas barra de espaço para confirmar o 50. O ângulo aqui ele está fornecendo 45, eu quero 0 de rotação. Vou pressionar enter. E aí ele abriu para mim o texto. Agora eu vou botar ó, desenho técnico. Desculpe, desenho técnico. 2 entras, finaliza o comando e aí você tem aí pro Tahoma, tá? Eu poderia dar 2 cliques aqui também nele, se eu quisesse, né? Para tentar, no caso, corrigir alguma coisa, algum problema de como é que eu posso dizer? De algum problema de português, algo do tipo, tá? Nesse caso eu vou dar um ESC, tá? Vou dar um ESC, você tem que voltar para type a command. Se ele não saiu, você dá mais um ESC que ele vai sair tranquilamente. Eu vou apagar esses 2 desenhos técnicos, aqui comando erase, e agora eu vou trabalhar com o multiline text. No multiline text, então eu vou lá na guia Home, na área Annotation, e eu vou escolher Multiline Text. Veja, até o cursor, ele é diferentezinho, né? Então eu vou, lá embaixo ele diz, especifica o primeiro canto. Então ele vai abrir um espaço como se fosse de um retângulo para desenhar. Eu vou clicar, agora é interessante porque, veja que o Standard Text Height 50. Por que ele está botando 50? Porque foi o valor que a gente está trabalhando desde então, nesse arquivo, onde eu configurei a primeira altura do texto. Eu posso mudar isso, não tem problema nenhum, tá? Eu vou abrir aqui de um canto a outro, né? Vou abrir aqui de um canto a outro. E nesse ponto, o que a gente vai fazer agora, veja, ele é mais sofisticado do que ele é bem mais sofisticado do que o outro, né? Ele é mais sofisticado do que o outro do single line. Aqui eu vou escrever desenho técnico, né? Desenho técnico. Aqui é uma coisa interessante porque eu posso selecionar, veja, eu selecionei tudo, eu posso dizer que o tamanho vai ser agora 60, aí eu vou agora clico, 60, pressiono Enter, ou 80, Enter, e ele vai aumentando. Eu seleciono, digito aqui e vou pressionando Enter, né, para ele aceitar. Eu quero que ele seja 100, tamanho 100, Enter. Ó, ele vai aumentando, mas eu precisei selecionar, tá? Tem o Justification também, que eu posso pedir para que ele fique no meio, exatamente no meio desse retângulo que eu escolhi,
tá? Então, e aí tem as várias opções, Top Center, etc. Posso botar no Middle Center se eu quiser. Eu posso também, no final, até, se eu quiser colocar algum símbolo, se eu quiser, por exemplo, o símbolo de diâmetro, ó. Aqui é de grau, eu poderia colocar até um símbolo de grau, se eu quisesse. Né? Ó, venho em símbolo, quero grau, ó, o símbolozinho de grau. Dá um espaço. Ah, eu quero um símbolo de diâmetro. Ó, coloquei o símbolo de diâmetro. E agora eu vou fechar o editor. Veja, fechei o editor. Agora a diferença do primeiro, do single line para o multiline, percebe que quando eu clico em desenho, tudo é selecionado. Tudo é selecionado. Então, aqui não tem como. Eu tenho que dar 2 cliques, né? 2 cliques rápidos para ele voltar à janela de edição e eu fazer as minhas correções. Mas não tem como, da mesma maneira que o single line, você apenas selecionar uma coisa, que você teria que abrir a janela de edição, você apagar o que você não quer, né? E aí você manda fechar no close e aí você tem o teu texto editado. Então, nesta videoaula nós trabalhamos com os comandos de texto.